Felizmente, são coisas que nos deixam até desanimados. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo de sexta-feira, dando aquela passada rápida no que aconteceu na semana e, obviamente, já tentando projetar o que está por vir na semana que nos espera e, quem sabe, até, porque não imaginar o que possa acontecer até o final de mês de julho, tendo em vista algumas sinalizações que a gente já consegue encontrar no nosso principal gráfico do Ibovespa, dando aquela passada no dólar, DI, enfim, todos os indicadores aí que vocês já estão acostumados que a gente dá essa repassada geral. Esta semana de grande importância, né, porque vocês vão lembrar que tivemos o feriado da sexta passada, gravei o comentário na quinta, e tinha uma séria ameaça de termos violado o nosso importante suporte dos 125 mil pontos. Eu ainda comentei que seria interessante seguir ou acompanhar o que estava acontecendo nas bolsas internacionais, porque determinaria a direção, provavelmente, na segunda-feira. Na sexta, os mercados se recuperaram bem, abrimos em alta, como vocês já viram. A semana apresentava uma boa possibilidade de reação, mas a partir da segunda metade do pregão de ontem, emendamos aí um movimento corretivo, na minha visão, bastante influenciado pela votação da LDO, principalmente pelo acordão de todos os partidos na elevação do fundo eleitoral. Muito menos pelo valor em si, que já é uma aberração por si só, né? Passar de 2 para 5,6 bilhões. 2 já era uma aberração, imagina 5,6 bilhões. Mas quando tem interesse político, né, os partidos todos se juntam. Então foi PT e aliados de Bolsonaro, todos de mãozinhas dadas, acertando mais essa paulada no nosso orçamento. E essa paulada, obviamente, desencadeou alguns problemas em relação à peça orçamentária, porque a gente já previa 170 bilhões de déficit, que já não é de hoje. Quem vem acompanhando, principalmente em função do ano passado, pandemia, que tivemos aí orçamento de guerra, elevamos o nosso déficit acima de 700 bi, mas essa mania ou esse hábito já de projetarmos déficits constantes do nosso orçamento, em um determinado momento isso tem que acabar. E com a projeção de 170, é como se quem deve 170 deve 175. Né? Então, eu acho que isso é o elemento principal, além do que o presidente Bolsonaro, até mesmo hospitalizado, mandou uma ordem para o Guedes para liberar 1 bilhão para o Tarcísio nas obras de infraestrutura, e o Guedes, obviamente, tendo que contingenciar isso dentro desse orçamento já problemático, acabou atacando a área do ministro Marinho e ameaçou demitir-se. Então, tem um clima bastante ruim aí entre os ministérios, e tudo por falta de recursos, e simbolicamente eu imagino que essa questão da votação entre os partidos possa ter atrapalhado bastante. E casualmente, né, é só olhar para quando saiu a votação, a Bolsa começou a oferecer um movimento um pouco mais corretivo. Eu já vou colocar aqui o Profit para vocês darem uma olhada, colocando o gráfico do índice, né, a gente já consegue visualizar claramente essa movimentação. Tínhamos aqui a ameaça, recuperou-se, né, não perdemos aí os 125 mil pontos, que permanece sendo uma importante região de referência. A LTA, mesmo com a pressão dos últimos 2 dias, não foi violada, o que demonstra claramente que, nesse instante, nós estamos com um posicionamento um pouco mais lateralizado para o nosso índice. Eu fechei a nossa mentoria das sextas-feiras com nossos alunos e clientes, e sempre nas mentorias a gente costuma fazer uma enquete, né, colocando: você acha que a bolsa vai subir, cair ou ficar de lado? Geralmente, ou sobe ou desce, né, a opinião dos nossos clientes e alunos. Hoje, depois de muito tempo, 68% das votações foi bolsa de lado. Né? Então, sabedoria popular, olhando para o movimento atual, olha para as médias trazem um desenho total de indefinição, continuamos respeitando essa lateralidade, então eu imagino que o movimento da próxima semana ainda deva respeitar aqui os 125 mil pontos, e não devo ultrapassar os 128, 129, que foi a máxima dessa semana. Então, esse movimento de 125 a 129, talvez a nossa visão
tenha sido o movimento mais lógico a esperar, tanto na semana que vem, quem sabe até na próxima. Isso também está acontecendo nas bolsas lá fora, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas antes eu quero dar uma passada rápida no gráfico semanal, quero mostrar uma coisa importante aqui no gráfico semanal. Vocês lembram que eu falava da média de 9 semanas voltada para baixo, ela não virou para baixo, com a subida desta semana, ela ainda ficou um pouco mais inclinada do que na semana anterior para cima, não fez nova mínima, fez nova máxima, fechou com uma leve alta, respeitando também a LTA. Então, diria que, tendo em vista essa movimentação, poderíamos, quem sabe, esperar um movimento um pouco mais lateral. Vamos dar uma passada rápida no dólar. O dólar fez um movimento de teste lá na média de 55 e 21 semanas, entrou um movimento corretivo bastante expressivo, voltou para a região de pullback aqui, ela tinha quebrado a tendência terciária, vou trazer o gráfico diário, que isso aqui fica um pouco mais claro para vocês entenderem, né? Quebrou a tendência terciária, e agora faz o pullback na região da média, e ao contrário do que aconteceu com os preços lá no Ibovespa, que corrigiram forte nos últimos 2 pregões, o dólar segurou. Mas reparem, importante pessoal, não houve uma retomada, o dólar ficou praticamente de lado nos últimos 3 dias. E quando eu mostrar o gráfico dos estrangeiros, talvez isso aqui fique um pouquinho mais claro e vocês vão entender por que o dólar não deve subir muito nos próximos dias, tá? E não espantem-se se ele não continuar até corrigindo um pouco mais na proximidade da faixa dos R$5. Vamos dar uma olhadinha no DI. Semana passada eu esqueci de passar o DI, até o pessoal no chat me cobrou, né? Escreveu aqui nos comentários embaixo, vou esquecer o DI, Momberg. Dessa vez eu não vou esquecer o DI. Bom, o DI vem sofrendo um movimento corretivo, o que na minha visão é bom, está novamente ajustando-se, permanece alto, evidentemente, porque ele tinha rompido o topo anterior, como a gente viu, passou dos 8 aqui no DI 24, e agora volta para a média, volta aqui para a cabeça do rompimento, na faixa dos 7,80, mas ele ainda está ajustado à projeção, aquela que falamos dos 6,5 no final do ano, deve corrigir para 5, a 5,25 na próxima reunião do cupom, depois isso baixa provavelmente para meio e possivelmente vem algumas correções de 0,25, chegando a 6,5 no final do ano. A visão do governo ainda é abaixo de 6, mas o mercado já opera a 6,5 e isso reflete-se aqui, obviamente, na visão do juro futuro, e aqui está simplesmente sendo um ajuste em relação a essas projeções. E conforme eu tinha comentado com vocês, deixa eu entrar aqui com o fluxo de capital estrangeiro, e aí a gente vai conseguir entender isso aqui um pouquinho mais claramente. Olha só o que vem acontecendo, né? Nós estamos tendo uma saída nas últimas semanas, deixa eu mostrar no gráfico diário aqui, ó. Então reparem que nos últimos 4 pregões, somente um de entrada, sendo que até dia 14 já tínhamos uma saída um pouco mais forte, a gente está com um acumulado de 2,42, mas o que eu queria chamar bem a atenção de vocês é em relação a essa informação aqui, ó. Reparem que os estrangeiros estão zerando a posição vendida em dólar. Então, por isso que eu acredito que o dólar não vá corrigir, não vá andar tão forte ainda para frente, deva ficar ou de lado ou até buscar a proximidade dos 5, né? Está muito mais para ir para 5 do que seguindo em direção lá acima dos 5,30, como foi o teste lá da média, conforme a gente viu. E quando a gente dá uma repassada geral no que está acontecendo nas bolsas lá fora, o que a gente encontra em S&P? Já estamos aqui com um movimento descendente lateral, né? O índice atingiu o ápice mais uma vez na semana passada e agora vem corrigindo gradualmente nos últimos pregões. Nasdaq, nada muito diferente, um movimento inclusive bastante parecido. Quando a gente olha para ver o que está acontecendo na Europa, o índice do Eurostock também com um movimento muito parecido. Aqui ainda um pouco mais influenciado pela possibilidade da retirada dos estímulos, ainda uma expectativa de subida de taxa de juros. São todas incógnitas que estão rondando os principais mercados mundiais e é de se esperar um movimento de cautela em ativos de risco que já subiram de forma bastante expressiva nos últimos meses. E o VIX, que tinha dado aquela
ameaçada na semana passada, essa semana volta aqui a oscilar entre a faixa dos 16 e 18, caiu um pouco mais a volatilidade, mas claramente a gente olha para esse gráfico e vê que diminuiu novamente o medo em relação à grande volatilidade dos mercados. E vocês? O que vocês acham aí? Vocês compartilham da opinião dos nossos clientes e alunos que o índice deva andar de lado? Né? Eu, conforme eu já demonstrei para vocês, imagino que não devamos ter grandes oscilações na semana que vem. Permaneço acreditando no suporte dos 125 mil e na resistência dos 129. Acho que o dólar está para ir mais para os 5 do que para os 5,30. E o DI deve permanecer estável. Né? Então, escreve para mim aqui qual é que é a sua opinião em relação ao comportamento dos principais ativos aí nas próximas semanas, nas próximas 2 semanas. Eu sempre gosto desse debate, ele é super construtivo e é uma forma da gente interagir. Semana eu estive em Brasília e estava desde o final de semana em Brasília, retornei ontem de viagem, tinha um evento. E aí, para minha surpresa, né, no hotel onde eu estava hospedado, quando eu vejo Eduardo Cunha sentado, articulando uma reunião. No primeiro momento pensei, esse homem tá solto, né? Aí mostrei para um amigo meu que estava junto, e disse, ele é o Eduardo Cunha? Não, mas não estava preso. Não está mais preso. Enfim, né? Então, realmente, claros sinais de que aquela primeira ação em relação à soltura do presidente Lula agora virou um dominó, né? Então, vão anulando as sentenças, mostrando que o crime parece que realmente compensa no Brasil, né? Infelizmente, são coisas que nos deixam até desanimados, né? Quando a gente vai a Brasília e encontra esse cenário. Mas vamos tirar a política de lado e vamos tentar continuar construindo aqui o nosso negócio, tentando fazer uma leitura assertiva desses cenários e, obviamente, a gente vai navegar no cenário que for, né? Se for para o bem ou para o mal, a gente tem que estar preparado para tudo. Desejo a todos um ótimo final de semana, espero que tenham gostado, deem seu like, assinem nosso grupo do Telegram, cliquem na notificação e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!